Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, Evangelho de Mateus. Agora, capítulo 7. Dando sequência aí à nossa exposição no Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, vamos fazer a leitura somente do verso 6. Mateus 7, verso 6 diz assim, a palavra do Senhor: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Senhor Deus, nós contamos com a Tua graça, contamos com a Tua misericórdia, para ouvir a Tua palavra e para expô-la. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dando sequência a esse texto, a exposição do Sermão do Monte, esse é o texto que completa o sentido daquela sessão anterior, ou melhor, do texto que nós expomos anteriormente, ou seja, dos versos 1 a 5. Esse texto, então, ele tem o propósito de completar o sentido daquilo que o Senhor esteve nos ensinando. Então, aqui é como se fosse algo, um exemplo conclusivo daquilo que o Senhor começou falando nos versos de 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. É interessante, a título de conhecimento, a nossa tradução, a ARA, faz essa separação aqui, né, por perícopes, mas no texto original, nas cópias dos originais, nós não temos essa divisão aqui, como se esse texto agora ele não fizesse parte ou não estivesse ligado diretamente àquilo que o Senhor estava falando anteriormente. Não, esse texto ele é, na verdade, a continuação, e ele funcionará aqui, ele funciona aqui como essa conclusão daquilo que o Senhor estava ensinando nos versos anteriores. Ou seja, após nos advertir contra o julgamento precipitado, o julgamento hipócrita, nos versos de 1 a 5, onde nós devemos primeiro tirar a trave dos nossos próprios olhos, o Senhor, depois disso, Ele não nos deixa como que por uma ideia suspensa. Tá, e o que isso significa? Como é que isso funciona na prática? Ele não nos deixa com essa ideia suspensa de como lidar com isso na prática, ou nem com a suspeita de que somos privados completamente de fazer uso do discernimento bíblico, de fazer o julgamento pela reta justiça de Deus, avaliar, não é, de forma justa, de acordo com a verdade de Deus. Não, ele, pelo contrário, ele agora aqui nesse texto que nós estamos, que é alvo da nossa consideração nessa noite, ele nos comanda a exercitar esse discernimento de forma correta, como convém ao povo de Deus. Irmãos, aqui nós temos um padrão extremamente importante para a vida da nossa igreja, para a vida da igreja de Deus. Um padrão que o Senhor nos deu para cuidar e zelar das coisas santas de Deus, para cuidar das coisas santas de Deus, como a sua palavra, não é? O santo evangelho de Deus, a igreja, os sacramentos e tudo aquilo que está circunscrito a essa realidade da vida da igreja, para que essas coisas não sejam poluídas, para que essas coisas não sejam profanadas por aqueles que, apesar de professar uma fé,
ou a afeição à fé verdadeira, a fé que se pressupõe aqui, todavia são hostis, zombadores das coisas sagradas, pelo tipo de vida que leva. Pelo tipo de vida que leva. Então perceba, isso é extremamente importante percebemos aqui, como essas coisas estão intrinsecamente ligadas. Perceba isso, por quê? Para obedecer ao mandamento de não dar aos cães e não lançar aos porcos as pérolas, eu preciso, por meio desse julgamento justo, por meio desse julgamento bíblico, discernir o que é santo, o que tem valor e quem são ou quem age como cães e porcos. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Eu não consigo, eu não vou obedecer devidamente esse princípio que o Senhor estabelece aqui se eu não colocar as coisas no seu devido lugar e dar a devida atenção. Esse Então é um valioso instrumento que o Senhor nos concedeu para que o honremos em nossa mordomia, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, não é? Como a nós mesmos. Então, a primeira coisa que precisamos fazer aqui é discernir o que está em jogo, ou seja, aquilo que constitui a própria honra e do nome de Deus manifesta em seu Evangelho. Nós precisamos discernir isso e ver que é isso que no final das contas está em jogo aqui, é isso que está em xeque. Então nós precisamos partir disso antes de nos preocuparmos com quem são os cães ou porcos descritos aqui no texto. Antes disso nós precisamos ser tomados pelo temor e tremor daquilo que eles ameaçam profanar a santa palavra de Deus, o seu Evangelho e tudo aquilo que o Senhor separou para Ele mesmo, a sua igreja. Então nós precisamos, irmãos, partir desse pressuposto de que é dever nosso, tá? Que é dever nosso discernir o valor inestimável daquilo que nos foi confiado, daquilo que nos foi entregue, ou seja, esse Evangelho que nos foi dado, e tudo aquilo que o Evangelho toca, O que é santo aqui refere-se em seu sentido mais amplo, tudo aquilo que foi separado por Deus e para Deus. E aqui no Sermão do Monte isso aponta para o reino de Deus, isso aponta para a mensagem do reino de Deus, para a proclamação dessa mensagem que é o Evangelho, mas num contexto mais específico. Isso diz respeito àquelas coisas pelas quais o Senhor está diretamente ligado ao seu povo. E isso inclui as doutrinas da fé, a verdade da palavra de Deus, os sacramentos e a própria comunhão da igreja, que é o corpo de Cristo. Esse é o tesouro que nos foi confiado, esse é o tesouro que nos foi entregue. E as vossas pérolas, aqui, nesse contexto, essa expressão aí, vossas pérolas, elas reforçam a ideia, essa ideia, né, dessa metáfora como uma coisa valiosíssima, de valor inestimável. Nós já expomos aqui aquele texto que fala do homem que encontrou um tesouro, ele foi e vendeu tudo que ele tinha para ficar só com aquele tesouro. Quando nós olhamos aqui o texto e nós encontramos essa expressão aqui, pérolas, ela está apontando para algo de valor inestimável, inigualável. E quando a gente combina isso tudo, nós podemos concluir que Jesus está
claramente afirmando que tudo quanto está em especial relação com Deus deveria ser tratado ou deve ser tratado com reverência, não sendo confiado àqueles que, em razão da sua natureza duvidosa, da sua natureza ímpia, viciosa e desprezível, em desprezar toda a glória e todo o valor dessas coisas que o Senhor entregou à igreja, podem ser comparados a cães e porcos. É interessante como Calvino, comentando esses versos, aponta nessa direção. Veja o que interessante, o que Calvino diz. Ele diz assim: pois aquilo que é santo e pérolas significam a doutrina do Evangelho, e com ela todos os dons, ou todas essas coisas que estão circunscritas, não é? A realidade da igreja, todos os dons que Deus, todos os dons de Deus que Ele dignou-se a nos conceder. Cristo proíbe que a doutrina de Deus seja apresentada a tais homens, porque Ele não quer que ela seja exposta ao escárnio deles. E por que essa perspectiva inicial aqui de entender o que está em jogo é tão importante? O que está em xeque aqui é tão importante? Por quê? E aqui eu queria que vocês prestassem muita atenção. Muita atenção. E a resposta é exatamente essa, porque essa perspectiva define completamente a nossa motivação e o nosso método nesse processo de distinção e, consequentemente, em obedecer ou não o que Jesus está ordenando aqui. Veja a seriedade e a gravidade disso. Ou seja, olha essa perspectiva. Se o Evangelho for para nós meramente um conjunto de informações, ou se o Evangelho for para nós uma filosofia apenas, ou um programa de melhoramento moral, pura e simplesmente, então esse mandamento de Cristo aqui em Mateus 7,6, não deem aos cães o que é santo e não lanceis aos porcos as vossas pérolas. Esse discurso, essa fala do Senhor Jesus aqui vai nos parecer uma fala rude, descabida, algo que nós falamos na última exposição, as pessoas, mas isso é muita intolerância da igreja, soa como algo deslocado, mas se nós compreendermos isso, se nós olharmos para tudo isso e percebermos que o Evangelho é essa pérola e tudo aquilo que ele toca, e que Deus está diretamente ligado ao seu povo, se nós entendermos que o Evangelho é o palco principal onde o Deus triuno revela sua glória, então a ordem de protegê-lo, a ordem de cuidar e de zelar se reveste de grande significado, pois obedecer esse princípio é um ato de adoração e honra ao Senhor, e o contrário disso é um ato de irreverência, um ato de insubmissão e desobediência à palavra de Deus. Veja a seriedade, a gravidade e as implicações que isso tem, e a coisa continua. Mas o ponto de partida e o ponto principal que nós não podemos perder de vista aqui é exatamente esse: o que está em jogo é o Evangelho, é a causa de Deus, e em última instância é o próprio Deus. O Evangelho, meus irmãos, não é meramente um conto sobre a nossa salvação, muito embora ele nos conte, não é?
como Deus graciosamente nos redimiu em Cristo Jesus, não é isso? Mas o Evangelho, ele é sobre Deus. Ele é sobre Deus. Ele é a narrativa de como Deus, na sua infinita sabedoria, magnificou todos os seus atributos na pessoa e obra de seu Filho, Jesus Cristo. O Evangelho é exatamente isso, essa narrativa onde Deus exibe a glória da sua sabedoria, onde na cruz nós vemos ao mesmo tempo a sua justiça perfeita, que não podia deixar o pecado impune, e a sua misericórdia insondável, que proveu um substituto perfeito. Ou seja, meus irmãos, nós vemos a sua santidade que abomina o pecado e seu amor que redime o pecador. Então, perceba isso, tratar o Evangelho com leviandade, tratar o Evangelho com desprezo, tratar o Evangelho de forma indigna do que ele é e do que ele significa, não é apenas rejeitar uma mensagem, porque essa é uma outra perspectiva, é se nós entendêssemos o Evangelho, as coisas de valor, por aquela outra perspectiva. Não, o Evangelho é uma filosofia, o Evangelho é um mecanismo de melhoramento. E não é assim. Mas não é assim. Quando nós tratamos o Evangelho, ou quando nós vemos o Evangelho diante dos nossos olhos ser tratado dessa forma, isso é desprezar a autorrevelação que Deus fez de si mesmo. É olhar para a demonstração máxima da sua sabedoria, do seu poder e graça, e dar de ombros. Resumindo isso nos termos do que a gente leu aqui, é o ato de pisotear o que é santo, pisotear algo de valor. Veja a gravidade disso. O apóstolo Paulo entendia isso de forma cristalina, essa relação do que é de fato tem valor, o que está em xeque aqui, porque em Romanos 3, 25 e 26, ele afirma que Deus ofereceu Cristo para demonstrar a sua justiça, para que ele fosse ao mesmo tempo justo e justificador daqueles que têm fé, daqueles que creem em Jesus. Veja o que está aqui. O Evangelho vindica o caráter de Deus. Ele vindica esse caráter de Deus. Portanto, profanar o Evangelho é profanar o nome de Deus. Profanar o Evangelho é profanar o nome de Deus. Não tem meio termo aqui. Não tem outras palavras aqui. Veja, eu não quero aqui levar isso, dar uma aula de teologia sistemática aqui em teontologia, mas perceba isso. O pensamento bíblico aponta nessa direção. No pensamento bíblico, o nome de Deus não é apenas um rótulo que os homens dão a Deus. Vou chamar Deus de assim porque é bonitinho. Não. O nome de Deus, ele representa a sua reputação. É Ele mesmo quem determina como ele será chamado. Isso parte dele nessa autorrevelação que ele faz de si. Então esse nome representa a sua reputação, a sua autoridade, o seu caráter, a sua presença, ou seja, a sua pessoa está representada ali. Lembra quando nós falamos aqui na oração do Pai Nosso?
E nós abordamos especificamente esse ponto. O que está incluído ali quando oramos: santificado seja o teu nome. Quando oramos isso, santificado seja o teu nome, nós estamos pedindo que a reputação de Deus seja tratada com a santidade e a reverência que lhes são devidas. E, meus irmãos, onde o nome de Deus é mais claramente proclamado e revelado? No Evangelho do seu Filho. No Evangelho do seu Filho. É interessante o terceiro mandamento, não é? É interessante quando nós olhamos nessa perspectiva para o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então encontra sua maior aplicação, ou sua aplicação mais profunda, na maneira como lidamos com a mensagem do Evangelho na prática. Na prática. Perceba essa relação, meus irmãos, e onde nós queremos chegar, inicialmente, para observarmos o resto. Tomar o nome de Deus em vão não é apenas proferi-lo de forma indevida e leviana. E não perca de vista que o nosso ponto aqui com isso é percebermos o que está em jogo, santo e valioso. Não perca isso de vista. Então, tomar o nome de Deus em vão não é apenas ou meramente pronunciar em vão o nome de Deus, é representar mal o seu caráter pela vida, por um tipo de vida mentiroso, é associar o seu nome a esse tipo de vida, é tratar sua verdade salvadora como algo comum e desprezível. Eu acho interessante a pergunta 113 do Catecismo Maior desenvolve com relação a isso, ao terceiro mandamento. Eu só trouxe aqui alguns cortes, mas ela é bem extensa, tá? Eu trouxe alguns cortes aqui que apontam exatamente nessa direção, e eu queria ler rapidamente com os irmãos. A pergunta 113 questiona: quais são os pecados proibidos no terceiro mandamento? A resposta, dentro desse sentido: a violação dos nossos juramentos e votos, as zombarias profanas, o abuso da palavra ou de qualquer coisa compreendida sobre o nome de Deus, o desprezo ou qualquer oposição à verdade, graça e caminhos de Deus, ter vergonha da religião ou ser uma vergonha para ela, por uma conduta inconveniente, imprudente, infrutífera e ofensiva, ou por apostasia. Isso resume a questão. Então, meus irmãos, quando aquilo que constitui a própria glória e honra do nome de Deus manifesta em seu Evangelho for alvo, preste bastante atenção nisso, quando isso for alvo de escárnio, de desprezo ou motivo de vergonha pela conduta constante de alguém, aí estará alguém agindo e portando-se como cão e porco, como nós temos no texto sagrado. Porque eles são caracterizados por esse desprezo constante, essa hostilidade às coisas de grande valor, às coisas santas. As coisas santas. Interessante quando Pedro vai descrever os falsos profetas, aqueles que fizeram isso, aqueles que distorceram o Evangelho e estão fazendo pior ainda, estão ensinando isso, o erro, a operação do erro.
Quando ele vai descrever esses homens que estão desprezando as coisas de valor para viver na lama, na sujeira, desonrando a Deus e seu evangelho, para ir atrás de vômitos e lamas, ele vai descrever exatamente com essas palavras que o Senhor Jesus coloca aqui. Ele apreendeu isso ao ouvir o seu mestre ensinar a distinguir entre o rebanho de Deus essas questões características aqui. Abra 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 22. Segunda Pedro 2, verso 22. Depois dele descrever, leia depois com calma, ele descrevendo tudo que eles fizeram, desprezaram a verdade, viveram de tal forma, fazendo, distorcendo, caminhando em desprezo aquele conhecimento revelado de Deus no seu evangelho. Ele vai dizer exatamente isso. Com eles aconteceu o que diz certo adágio ou certo provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Porque veja, é isso que por natureza nós gostamos. Quando eu estava lendo um certo comentário, na verdade o comentário de William Perkins, ele disse aquilo ali, é engraçado que eu li, aí avancei algumas páginas lendo, daqui a pouco eu voltei lá e falei, não acredito que ele disse isso. Já viu esse tipo de leitura que você faz, aquilo fica ali martelando na sua cabeça, volta lá, eu voltei, rapaz, ele disse isso aqui, mas é isso mesmo, essa é a condição, naturalmente, somos todos porcos e cães. Nós gostamos da lama, nós gostamos do que é imundo. É unicamente a graça, a bondade, a misericórdia de Deus e a operação do seu Espírito em nós que muda essa natureza, que muda a realidade do nosso coração. Isso, meus irmãos, deve ser acompanhado por uma vida condizente com essa obra, senão nós estaremos exatamente fazendo isso, associando o nome de Deus à sujeira, associando o nome de Deus. Meus irmãos, não se enganem com relação a isso. Nós portamos, a partir do momento que nós nos associamos à Igreja de Cristo, nos ligamos ordinariamente ao rol de membro dessa Igreja visível de Deus na terra, nós estamos carregando a representação do nome de Deus. Como você e eu, como nós temos representado o nome de Deus? Isso é sério. Isso é sério. Mas o ponto aqui não é nem especificamente esse, o ponto aqui que o Senhor está apontando exatamente aquela pessoa, aquele indivíduo constante nesse desprezo, aquela pessoa inflexível, que ouve, sai dali, vira as costas e vai viver exatamente o oposto daquilo que aprendeu, que ouve. São esses os cães e os porcos aqui, e nós vamos ver exatamente isso agora. Mas antes disso, veja, ainda fechando essa questão, quando Pedro fala ali, abra Provérbios 26, rapidamente, Provérbios 26, verso 11, caracterizando com mais um termo aí, esses indivíduos, vai dizer assim, Provérbios 26, 11, como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estutícia, que reitera, ele reafirma
a postura de desprezo, de pisotear o Evangelho, de desprezar aquilo que tem valor, e vai vivendo dessa forma. Então, segundo nosso Senhor aqui, esse comportamento é semelhante ao comportamento do cão e do porco. E nós precisamos, como igreja, discernir isso e agir. E agir, não é só discernir, falar, rapaz, que verdade legal, eu já conheci gente assim. Eu já lidei com muita gente assim. Tentando me lembrar aqui o nome, na ponta da língua para sair, mas aquele homem que ouve João falando, ele consente com aquilo que João está dizendo, mas ele não vive aquilo. Por uma lorotinha, por uma falácia da sua mulher, ele vai lá e manda cortar a cabeça de João. Mas é interessante como o termo descreve ele. Ele consente, ele admira, ele ouve atentamente tudo que João está dizendo. Quem aqui não conhece? Pessoas que admiram e sabem discernir. Olha, isso é bom, isso é certo, isso é justo. Cara, é isso. Eu sei a verdade. Meu irmão, mas você saber a verdade, nós sabermos a verdade, só vai colocar mais ira sobre a nossa cabeça se nós não aplicarmos essa verdade a um tipo de vida que honre a Deus, que glorifique a Deus, porque esse é o princípio que nós não podemos deixar passar. Quanto maior conhecimento tivermos de Deus, quanto maior proximidade tivermos a essa revelação que Deus fez de si, maior será a cobrança. O Senhor não disse isso aquelas cidades, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em tal lugar se fizesse, se falasse aquilo que foi falado e feito no meio de vocês, não é assim? A pura o puro manuseio da verdade não nos torna justos. Os fariseus eram conhecedores exímios da palavra, não era? Mas isso não estou dizendo que a verdade, conhecer corretamente, crer corretamente, não importa, importa sim, mas o puro manuseio disso não nos isenta do restante, do que vem aqui na vida cristã. E o Senhor Jesus, ele vem aqui mostrando exatamente essa realidade. Nós precisamos discernir e agir de acordo com esse discernimento, de acordo com essa verdade. Então a segunda questão aqui, e tão importante quanto, é quem são os cães e os porcos aqui. Nós precisamos fazer essa separação aqui e entender isso. Cães, no contexto bíblico, cultural judaico, não eram animais de estimação como nós temos hoje. Aquele animalzinho bonitinho, né? Aquele cachorrinho que você tem lá, o que o seu amigo tem, cheirosinho, bonitinho, fofinho, que você chega, abana o rabinho, não é isso? Não, no contexto aqui bíblico, nesse contexto cultural aqui, cães, eles eram normalmente animais selvagens, ou no máximo semi-domesticados, às vezes em alguns usos no campo para cuidar de ovelhas, mas com algumas restrições. Não eram animaizinhos bonitinhos e cheirosinhos, mas eles eram animais ferozes, que viviam nas ruas imagina essa figura, aquele animal com os seus dentes, sua língua para fora, sujo, que rosnava, até para quem dava alimento de alguma forma, mas eram aqueles animais que na maioria das vezes se alimentavam de cadáveres, de carniça mesmo pelas ruas. Esses eram os cães aqui, e que imediatamente o público do Senhor aqui iriam associar. É interessante, eles também representam essa imagem de impureza e desprezo, eles representam isso.
e de agressividade, de hostilidade. Lembra do texto que nós lemos pela manhã? Abra Salmos aí, volta lá. Salmo 59. Ele vai falar duas vezes, ele vai usar aqui, o autor vai usar duas vezes as mesmas expressões. No verso 6, ao anoitecer uivam como cães à volta da cidade. E o verso 14 e 15, ao anoitecer uivam como cães à volta da cidade, vagueiam à procura de comida, e se não se fartam, então rosnam. A figura que o Senhor está colocando aqui é basicamente essa, de um animal impuro, hostil e perverso. Paulo, quando ele vai falar ali aos Filipenses, no capítulo 3 também, falando acerca dos falsos mestres, daquelas pessoas que se associam a eles, ele vai falar exatamente: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos desses cães, se referindo a esses falsos mestres. Mas no Salmo 22 também, verso 16, o autor também ele vai trazer essa referência de cão como símbolo de zombaria ou oposição. Abra o Salmo 22, Salmo 22, verso 16. Veja que interessante esse texto. Verso 16: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés, apontando isso como símbolo de zombaria e de oposição ao povo de Deus. E porcos de igual modo, para não nos alongarmos aqui nessas características, de igual modo era o arquétipo do animal impuro, conforme a lei levítica. Temos lá em Levítico 11, 7, ou seja, ele representa a impureza e a incapacidade de discernir aquilo que é precioso, aquilo que é puro. É interessante, né? Você às vezes olhar, observar assim. Meu tio criava porcos. E era interessante como eles se portavam em sua natureza, né? Meu tio ia lá, todo dia tinha esse ritualzinho dele, né? Ele ia lá, ligava a torneira, lavava todo o ambiente dele, deixava tudo limpo. Daqui a alguns momentos, ele estava totalmente envolto em sujeira, em lama. Fazendo algo que era comum a essa condição dele. Se você lançasse ali para ele, se você colocasse ali um potinho com caviar de um lado e no seu coxo colocasse um balde de lavagem, ele ia lá, ele ia desprezar o caviar, ele comeria aquilo que é nojento, que é sujo, a lavagem, comida estragada. É isso. E aqui, meus irmãos, eu queria fazer esse adendo precioso aqui, e que nós tivéssemos muito cuidado com relação a isso, para não agirmos levianamente, que é agora, a partir disso que temos, dessas informações, determinarmos e fazermos isso que o Senhor Jesus tem feito aqui. O Senhor, por meio desse julgamento, desse discernimento justo, correto, a partir dessas evidências, dessas características claras, Ele fez
esse pronunciamento aos cães. Ele falou assim: não deis aos cães o que é santo e profano, nem lanceis ante aos porcos, caracterizando, ele tinha em vista alguém, ou algum grupo, algumas pessoas. Da mesma forma como ele fez em outros momentos, caracterizando homens, chamando-os de raça de víbora. De raça de víbora. Nós precisamos fazer isso com cuidado, com temor e com sabedoria, para não pecarmos nisso. Quem não são porcos aqui? Quem não são? Não são os perdidos que buscam respostas. Não são os crentes fracos que lutam contra o pecado. Não são os que têm dúvidas genuínas. Porque você vai encontrar em muitos momentos o Senhor Jesus se deparando, ou muitas pessoas se deparando com o nosso Mestre, e Ele falando a elas. E se você olhar no geral, o chamado do Evangelho, a grande comissão, é para pregar a boa nova de Deus aos homens, anunciar as boas novas de Deus, do Evangelho aos homens. Mas aqui existe um porém, e nós precisamos olhar exatamente para isso, para não desprezarmos isso e não abraçarmos aquele discurso de tolerância descabida que a maioria das pessoas hoje tem abraçado. Não, nós temos que ser tolerantes, nós temos que ser receptivos, nós temos que abraçar, não importa o tipo de vida que ele viva, não importa como ele vive, o tipo de sujeira que ele ama fazer, não importa como ele tem pisado a Cristo e o seu Evangelho, vamos abraçá-lo. Vamos abraçá-lo. Nós temos que ter o cuidado, porque isso tem limites. Agora, dito isso, nós podemos olhar agora e dizer, com justiça, quem são os cães e os porcos? São aqueles que demonstram um padrão de hostilidade endurecida, de zombaria, de desprezo contínuo da mensagem, da mensagem do Evangelho. E, meus irmãos, isso não diz respeito a apenas ímpios que estão lá no mundo, que são inimigos declarados da cruz de Cristo. Isso não diz respeito somente a eles, porque muito provavelmente o Senhor tinha em mente aqui os escribas e fariseus, homens religiosos, mas são aqueles que, após a contínua exposição da verdade, sua resposta não é arrependimento, não é reflexão. Opa, peraí, alguma coisa errada, ou está todo mundo errado e só eu estou certo, ou eu estou errado e o que estão falando é verdade. São aqueles que, depois dessa contínua exposição da verdade, permanecem nesse estado de limbo, de desprezo e agressividade. São pessoas que, ao invés de se alimentarem da verdade, pisoteiam, né? Pisoteiam. Meus irmãos, trazendo isso para a vida da igreja, trazendo isso para a realidade prática, como isso acontece na prática? Como isso acontece? É quando alguém associado à igreja de Deus claramente se mostra duro, inflexível ao evangelho ensinado no púlpito. Veja essa relação ao evangelho ensinado no púlpito e aconselhado pastoralmente. Aqui nós temos os indícios característicos dessas figuras. E veja que interessante, nesse contexto aqui, como o nosso código de disciplina nomeia essa postura do faltoso ou desse tipo de gente.
ele vai nomear como algo que é agravante, classificando-a como arrogância e desobediência. Artigo 13, parágrafo 2, a linha F. Arrogância e desobediência. O que a gente não pode perder de vista aqui é que nesse conjunto, veja bem isso, nesse conjunto, púlpito, a pregação ordinária da palavra de Deus e aconselhamento pastoral, isso tem como base, isso tem como matéria-prima o quê? A psicologia humana, filosofia, tem como base, tem como matéria-prima o Evangelho. Nós não pregamos filosofia humana, nós não pregamos crendices, nós pregamos o Evangelho. E negar a autoridade do Evangelho delegado à igreja, que é a coluna e baluarte da verdade, é tratar com hostilidade e desprezo aquilo que é santo e precioso, é pisotear isso, é vituperar o que é sagrado, o que é santo. Então é fácil identificar isso. É fácil olhar para essas características que o próprio Senhor, por meio da sua palavra, deixa à mostra do seu povo. Então veja, meus irmãos, a importância desse processo de discernir o valor do que está em jogo. Não é a honra do pastor, não é a honra dos presbíteros, não é a honra de homem algum, é a honra santa de Deus que está em jogo. Nós não podemos brincar de igreja, nós não podemos brincar de crente, hoje eu sou, amanhã eu não sou, hoje eu faço isso, amanhã não podemos brincar com isso, porque isso tem implicações, nós vamos ver mais à frente as implicações, e o Senhor na sua sabedoria deixa isso muito claro, para que não aconteça determinada coisa. Isso tem implicações na vida da igreja local. Mas às vezes, meus irmãos, o que vemos por aí é algo muito triste. Às vezes nós vemos muitas igrejas, irmãos nossos, que na tentativa de atrair pessoas, que na tentativa de crescer e se tornar relevante, principalmente nas mídias sociais, perdem de vista o que está em jogo, a glória de Deus. Mas não somente isso, que é o nosso dever de manter os cães e os porcos no seu devido lugar. Muitas igrejas e muitos conselhos têm desonrado o Senhor, sacrificando o Evangelho, expondo a vida das ovelhas de Cristo ao perigo dos cães que rosnam, para honrarem cães e porcos que não querem se conformar ao santo Evangelho, que zombam de Cristo e zombam da igreja de Cristo, vivendo a vida que vivem. Mas aqui eu quero também trazer um adendo aqui. Antes que alguém pense que, muito bem, presbítero, isso aí, olha, muito bom. Antes que alguém se levante e pense que esse é um trabalho ou é um papel exclusivo e privativo do conselho da igreja, eu queria te dizer que essa é uma meia-verdade. Você está enganado. Porque em última análise, sim, é o conselho da igreja quem vai aplicar as penalidades, quem liga e desliga, como nós já expusemos aqui. Mas existe um trabalho da igreja nisso como um todo. Existe um trabalho nosso,
como um todo. Porque numa dessas alguém pode, levantar e é isso mesmo, muito bem. Se está acontecendo alguma coisa, se alguém está mal na condução da sua vida espiritual, no crescimento, em pecado, os presbíteros da igreja que se virem, papel deles, é trabalho deles, eu não tenho nada a ver com isso, meu irmão. Acaso o Senhor te chamou para ser jurado eclesiástico? Um jurado que você vai sentar ali e vai ver, vamos ver agora como é que o conselho vai agir agora com relação a isso. Olha lá, não, aqui agiu bem. Aqui. Um espectador da desgraça e do desencaminhamento dos outros sem fazer nada. Não é assim. Não é assim que nós temos aprendido pelas Escrituras. Abra Hebreus 12. Abra a sua Bíblia. Hebreus 12, 14 a 16. Vamos ler apenas o 14 e 15. O que está escrito em Hebreus 12, 14 e 16? Preste atenção nesse termo: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora veja o verso 15: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Ambos os verbos aqui, preste bastante atenção nisso, ambos os verbos seguir e atentando ou atentar aqui, ambos estão se dirigindo a um sujeito plural, ou seja, a toda a comunidade cristã, não apenas a liderança. Mas esse verbo aí, atentando, ele tem a raiz em episcopes, ou episcopado, que representa a realidade do pastoreio. Mas veja bem, perceba como, essa semana eu estava conversando com o Davi com relação a isso, ele está estudando grego lá, e a gente estava batendo um papo legal sobre isso. Veja bem que a pura articulação da gramática, pura meramente, sem você seguir aqueles outros princípios teológico, histórico, cultural e essa aplicação teológica com todo o restante da Escritura é perigoso. Veja, entenda bem, aqui não indica um ofício eclesiástico, mas um dever espiritual comum. É dever de toda a igreja zelar pelas almas um dos outros, cuidar, aconselhar. É dever de todos, e nós temos centenas de textos nas Escrituras que nos apontam. Abre Hebreus 3, Hebreus 3, já estamos aí, Hebreus 3, verso 12 e 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de credulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, aí veja, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E textos como Gálatas 6, 1 a 2, Hebreus 10, 24 a 25, e principalmente esse eu queria ler com vocês. 1 Tessalonicenses, Primeira Tessalonicenses 5, 11 e 14. Primeira Tessalonicenses 5,
11 e 14. Veja o que o texto vai dizer no verso 11: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Aí o verso 14: exortamo-vos também, irmãos, aqui admoesteis. Que termo interessante esse aqui, admoestar ou admoesteis. Os insubmissos, ou seja, esses aqui. Consoleis os demais, os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então não existe essa história de a liderança da igreja que se vire, isso é responsabilidade única e exclusivamente deles. Nós precisamos olhar para isso. Toda a igreja, meus irmãos, é embaixadora do reino, e como corpo unido é responsável por proteger a honra do evangelho, é zelar pela pureza, pela doutrina, e não permitir que o nome de Deus seja associado à zombaria. Claro que a liderança da igreja tem um papel crucial, fundamental nisso, ok? Mas nós precisamos olhar para isso. Quantas vezes nós como igreja fizemos esse papel naquele processo que nós temos lá em Mateus, se eu não me engano, 18. Se você ver o seu irmão pecar, você vai a ele, confronte-o. Se ele não te ouvir, chama mais um ou dois. Não te ouviu, leva os presbíteros, leva a igreja. Se ele não ouvir a igreja, considera o gentil e publicano. Quantas vezes você, nessa mordomia cristã, nesse princípio de cuidar uns dos outros, você fez isso quando viu determinada situação? Não com o propósito de julgar o irmão, como nós vimos anteriormente, né? Mas com o propósito de, olhando para a sua própria vida, você viu os seus pecados e foi ao seu irmão, a fim de guiá-lo a Cristo, a fim de dirigi-lo a Cristo. Portanto, irmãos, nossa tarefa não é vender o evangelho do nosso Senhor a qualquer custo. Nós não estamos lidando aqui com banana em final de feira. Já viu? Às vezes a Elis vai na feira ali próximo de casa, numa terça-feira, e chega lá já meio-dia quase, correria de casa às vezes, né? Ou às vezes a gente esquece mesmo, lembra aí, tem que ir lá fazer para alguma coisinha para o Timóteo. Aí chega lá já no final, essa hora já está terminando, já só tem lá, o preço vai lá embaixo, para acabar, senão estraga. Nós não estamos lidando com banana no final da feira, meu irmão. Nós estamos lidando com uma verdade eterna. Nós estamos lidando com a coisa mais preciosa que um homem pode portar nessa vida. Não trate isso como algo banal, porque tratar isso é como se nós estivéssemos tentando ajustar o evangelho de Cristo e consequentemente ajustar a igreja de Cristo para aquelas pessoas que não querem viver o evangelho, querem viver como o mundo vive. Vá! É isso que Apocalipse vai dizer. O limpo, limpe-se mais. O sujo, suje-se. Mas o que nós não podemos fazer é dar aos cães o que é santo e lançar aos porcos as nossas pérolas. Essas são as nossas pérolas. Administrar a igreja de Cristo como administradores inconsequentes, que não avaliam os riscos que envolvem manter em nosso meio cães e porcos, é sacrificar algo de valor inestimável. Algo de valor inestimável. Seria mais ou menos como se você, quem trabalha na área de investimento vai saber, né? Imagina, você dar a sua carteira de investimento com muitos recursos, com muitas ações ou com muita grana envolvida ali, na mão de golpistas,
e confiasse que eles agiriam dignamente com a confiança que você depositou neles. Se eu vou dar, mas ele vai me honrar, ele vai pegar leve, ele vai cuidar. Precisamos ser sóbrios e prudentes, meus irmãos. E a mensagem aqui, o ensino do Senhor Jesus aqui nesse verso é esse: existem limites, ou existe limite. Quando toleramos a dureza de coração, a impenitência, a rebeldia e a permanência de pecados prolongados por períodos prolongados no meio da igreja, nós estamos desobedecendo esse princípio, estamos dando o que é santo aos cães, estamos lançando nossas pérolas aos porcos. Provérbios 9, verso 7, abra. Provérbios 9, versos 7 e 8. O que repreende, vou ler rapidinho para a gente ganhar tempo, Provérbios 9, 7 e 8. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso e a si mesmo se injuria. Não repreenda o escarnecedor para que não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Quer uma prova? Quer uma prova prática disso? É olhar para essa realidade. Veja como isso, quando nós nos dirigimos a determinada situação, qual é a resposta que temos? Qual é a resposta que temos? Isso, meus irmãos, significa que não devemos. E aqui eu queria que as minhas palavras, essas palavras não fossem deturpadas ou de alguma forma distorcidas no seu contexto. Isso significa que nós não devemos continuar sempre levando essa mensagem de uma forma displicente, tentando acomodá-la aos escarnecedores, dando o que é santo e precioso aos cães. Certamente que se deve exercer paciência, longanimidade, graça, não é isso? Nós não podemos cumprir isso aqui sem observar o restante das Escrituras, mas o ponto aqui é, e é isso que o Senhor está aplicando aqui, chega o momento em que a resistência constante, ao convite da graça devem ser punidos, ou deve ser punida com a retirada dos mensageiros das boas novas. Não é isso que Paulo, aprendendo esse ensino, vai falar a Tito? Abra Tito capítulo 3, abra, veja o que Paulo vai falar a Tito. A maioria das igrejas hoje olhariam para isso aqui como algo muito intolerante da parte de Paulo, mas veja o que Paulo diz, Tito capítulo 3, versos 8 a 11, não é 8 a 11 não, se eu não me engano é 10 a 11, ele vai dizer assim: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. O que ele diz aí? Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesmo está condenada. Ele vai exortar exatamente isso. Você fez, exortou, confrontou, a resposta é dureza, é rebelião, é insubordinação. Deixe, preserve esse tesouro, não lance a ele. O próprio Senhor Jesus instruiu seus discípulos a não permanecer por muito tempo onde o ensino era rejeitado, como temos lá em Mateus 10, não vou ler, Mateus 10, 14, 15 e 23, na própria parábola da figueira estéril, lembra da parábola da figueira estéril em Lucas 13, de 6 a 9, ele mostrou que a paciência de Deus, ainda que dilatada, ainda que prolongada, tem limites, ela tem limite. E ele vai dizer exatamente isso em Lucas 13, 9, se vier a dar fruto, bem está, se não,
manda cortá-la. Paulo entendeu da mesma forma. Atos 18:6, opondo-se eles e blasfemando, ele está obedecendo o princípio que o Senhor estabeleceu lá nos evangelhos. Sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Atos 13, 45 a 46, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja, e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, veja a atitude de Paulo diante dessa resistência, daqueles que deveriam receber e acatar o Evangelho. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas, aqui tem um mas, posto que as rejeitastes, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Meus irmãos, eu poderia entrar aqui pela questão gramatical, de forma mais detalhada e prolongada. Eu não tenho tempo para isso, eu não quero me alongar mais, eu quero caminhar para o fim aqui, mas eu só quero mostrar um ponto aqui, que eu julgo ser crucial nessa nossa realidade, para que entendamos o valor daquilo que está em jogo, para que possamos viver isso na vida prática da igreja. A coisa fica ainda mais grave quando nós observamos essas questões gramaticais, essa ordem negativa que o Senhor dá aqui: não deis nem lanceis. Não dei o que é santo e não lance o que é precioso aos porcos. No grego, há duas formas de se falar assim: não façam isso, não façam alguma coisa. Existem duas formas. A primeira é relativa ao presente imperativo. Na forma, quando o termo ali está na forma presente imperativo, ele soa, ou ele significa essa ordem negativa: olha, pare de fazer isso, ou não continuem fazendo isso. Usando aqui esse texto que nós estamos, o enredo do que o texto fala: parem de dar o que é santo aos cães, não continuem dando. E existe a outra forma, a segunda forma, que é no aoristo subjuntivo. No aoristo subjuntivo, isso soa, e é o ponto aqui, tá? Gramatical, ele vai soar como: não comecem essa ação. Não permita que o sagrado, o que é santo, aquilo que tem valor, estejam aos cuidados dos porcos e dos cães. Nem comecem. Eu volto a usar essa analogia: não estamos lidando com banana no final da feira. É por isso que a expressão gramatical, a forma gramatical aqui, ela apresenta essa gravidade, essa seriedade da coisa. Não brinquem com isso, porque isso tem consequências sérias. E em se tratando da vida da igreja, negligenciar esse princípio é como abrir as porteiras da nossa lavoura para uma praga destruidora. Você pode pensar nisso. Ninguém que tem uma plantação saudável, vamos supor uma plantação de milho, ninguém que tem uma plantação saudável de milho deixa os porcos, os javalis selvagens entrarem. Eles não entram para brincar. Eles não entram para experimentar uma fileira ali, ó. Ele vai lá, entra por ordem, ó, um por vez, come aqui essas fileiras de espiga de milho, depois saiam em ordem, fila indiana, e vão embora sem ficar usar arruaça. Eles não entram, eles entram e destroem tudo. Eles põem a perder o que está ali.
Assim também acontece quando, por falta de zelo, começamos a lançar as pérolas aos porcos diante de quem já demonstrou zombaria, desprezo ou hostilidade ao que é santo. Parece que é apenas um gesto simples, uma atitude piedosa, uma concessão bondosa, mas logo o prejuízo vem, logo o prejuízo aparece. Qual é o prejuízo aqui, irmãos? A verdade é pisada. A verdade é pisada. O santo é profanado. Qual foi a atitude do nosso mestre quando ele viu essa realidade do que é santo, daquilo que está associado a Deus, onde seria a casa de oração, onde o seu povo iria buscar? Quando ele viu isso sendo profanado, ele aplaudiu, ele tolerou, ele brincou com isso. Você vê ali o príncipe da nossa salvação, o Senhor piedoso, aquele que se apiedou de nós, tomando chicote, pegando como se fosse cintos, indo para cima, agindo como tem que agir. Porque como essa ilustração do javali selvagem, eles vão pisotear. E a outra consequência aqui, nessa realidade do porco e do cão vivendo, o coração do povo vai sendo acostumado à irreverência, é uma motivação à irreverência. Eu queria encerrar por aqui. Esse é o primeiro motivo pelo qual não devemos nem começar a abrir concessão de dar ou lançar, para que cães pisem, porcos pisem aquilo que é santo. O outro motivo, e o último, na verdade é uma consequência, né? Na verdade é uma consequência. É o que temos na sequência aí, ó. Para que, olha o motivo, olha a consequência. Para que, voltando-se, vos dilacerem, meus irmãos. Como a sabedoria de Deus é encontrada aqui no cuidado do seu povo. Como isso é sério, irmãos. Se tratarmos irresponsavelmente as coisas de Deus como mordomos infiéis, não só a causa de Deus sofrerá, ficará marcada pelos pés dos porcos, mas as consequências virão e se voltarão contra nós mesmos, contra a igreja. Os danos vêm sobre nós mesmos, porque voltando-se vos dilacere. Eu achei magnífico a William Hendricks comentando esse texto aqui, como ele interpreta isso aqui, usando um outro comentarista, citando lá. Ele vai dizer aqui: já que as pérolas se parecem com ervilhas ou bolotas, esses porcos, tendo mastigado gulosamente umas poucas e tendo descoberto que elas de nada servem, irado as pisam e voltando-se atacam e destroçam os que lhes lançaram essas coisas imprestáveis. É como se Jesus dissesse que isso não aconteça, a pérola da proclamação do Evangelho, senão vocês vão sofrer as consequências, senão a igreja sofrerá as consequências. Eu quero encerrar aqui com o que aconteceu e com a postura de um homem no dia 3 de setembro de 1553, em um culto público. Existia um conselho chamado consistório em Genebra, e esse consistório determinou que eles colocaram a questão da disciplina eclesiástica em prática, né? Eles resumiram ali, eles determinaram quem participa e quem não participa da mesa de Cristo, considerando isso aqui. E aí um homem chamado Filipe, outro segundo nome dele eu não lembro, um homem promíscuo, um homem conhecido por sua conduta pecaminosa, conseguiu uma concessão do partido libertino que estava ali, para que eles revogassem essa ordem e consentisse que ele sentasse à mesa. Esse homem chega no culto, mas lá tinha alguém fiel às Escrituras, de um conselho firme. Calvino diz: eles podem cortar e mutilar esses braços aqui,
Eles podem matar este braço, mas jamais o forçarão a dar coisas santas a um profano, a um cão e a um porco. Meus irmãos, essa deve ser a nossa postura diante disso que nós acabamos de ver. Essa deve ser a nossa postura. O Senhor nos chama a um equilíbrio difícil. É difícil, meus irmãos. Não é fácil, mas é necessário. Esse equilíbrio exige sabedoria, oração, comunhão com Deus. Por que a igreja disciplina? Por que a igreja pratica a excomunhão? Por que a igreja liga e desliga? Porque a ela foi dada a autoridade, o poder das chaves do reino de Deus. E quando nós perdemos isso aqui de vista, nós estamos fugindo daquilo que é importante, daquilo que é um princípio que nós não podemos negar. Claro que isso aqui não exclui, que isso aqui não está excluindo aquilo que nós falamos de um tratamento de graça, de bondade. Isso deve vir. E o final dessa característica, o que define isso, é a resposta que se dará de dureza, de inflexibilidade e de rebeldia. Nós precisamos ser zelosos quanto a isso, irmãos. Ore com relação a essa área da vida da igreja. Ore para que o Senhor nos guie, nos dirija a isso. Não é simples, mas é necessário. Que o Senhor nos ajude. Em nome de Cristo. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Senhor Deus, nós te bendizemos, ó Pai, por Tua palavra. Nós agradecemos, porque ela não somente nos consola e nos edifica, mas ela nos exorta e nos confronta, nos apontando o caminho que agrada ao Senhor. Nos ajude, ó Deus, nos ajude em nome de Cristo Jesus. Amém.